Gentes da gente. O Altino nasceu em Porto Alegre? Exatamente, há alguns anos já. Pois. Ainda a Robinson era Robinson, e não havia fundação, era mesmo Robinson. O meu pai trabalhava na fundação, na corticeira Robinson, e eu nasci na Quinta Formosa. Portanto, eu sou verdadeiramente português, nasci na Quinta Formosa e vivi dentro da Quinta Formosa até aos 8 anos. Então, sentiu muito também aquele fumo? Muito, senti muito. Há Aliás, saudades desse fumo? com certeza que há. Não, do fumo, das pilhas de cortiça e do prazer que era. Repara uma coisa, há uma recordação que eu tenho de um senhor, eu por acaso já há uns tempos não o vejo, não sei se ele ainda é vivo. Sempre mantive uma boa relação com esse senhor, mas agora não o vejo há muito tempo. Nós éramos três, a última geração da Robinson, que lá nasceu, era eu, o Zé Manel, o Carajola e era o Crisante Jorge Pinhacasar, que é engenheiro da Câmara de Castelo de Vide, eram os três. Um nascido em abril, outro nascido em junho e eu nasci em outubro, do mesmo ano, de 59, os três do mesmo ano. E éramos os três de vida aqui, nós andávamos sempre juntos, a Escola da Serra, Sim. e então vinhamos para a escola. E quando vinhamos para a casa, o senhor que andava com aquelas caterpillas, carregava a cortiça, às vezes vinha à porta da fábrica, metia-nos na pá e atravessávamos a fábrica até à ponte em cima daquilo. São lembranças emocionantes. Aquelas pilhas de cortiça, as centenas de homens e mulheres a trabalhar. Pois é. Conhecíamos aquela gente, andávamos por dentro da fábrica, tudo a laborar, e a gente andava ali como era a nossa casa, era a nossa vida. Era aquela nós vivíamos dentro da quinta, aquilo era tudo o nosso ambiente de vida. Portanto, a Robinson está perfeitamente entranhada em mim. E o meu pai, infelizmente perdi o meu pai com 8 anos a fazer 9. Ou não, eu fiz 9 em outubro, o meu pai faleceu em dezembro, acho que foi assim. Ou fiz 8. Pronto, foi assim nessa. Foi muito cedo. E foi, exato. Ficámos os três irmãos, os meus dois irmãos mais velhos, eu sou o mais novo dos três, mas ficámos sempre aí, eu fiquei sempre aí muito cedo, fiquei com a minha querida Dona Conceição, que também já faleceu. Enfim, foi uma história de vida fantástica, aquela liberdade, era mesmo o selvagem, o pequeno selvagem, os pequenos, né? Eu andava sozinho, andava sempre com eles, aquilo era um trio fantástico. Que éramos muito amigos, ainda hoje somos, ainda muito embora depois das vidas, com o falecimento do meu pai saí dentro da Robinson, fui morar para a cidade, o meu avô materno comprou uma casa à minha mãe na cidade e nós fomos para lá morar. Ainda hoje é a casa, há de ser sempre a casa da minha mãe, claro. Na rua 19 de Junho, ali por baixo do Capote. Porque o Capote é uma coisa engraçada. Também vivia dentro da Robinson. O seu Capote era o comandante dos bombeiros e depois abriu ali a casa Capote. E o passado um ano ou dois nós fomos mudar mesmo para o lado dele, quer dizer, conhecia-o da fábrica e foi encontrá-lo como vizinho. E ficámos ali, e são pessoas, ainda hoje é vivo e é a vizinhança, há de ser sempre a vizinhança. Sou José Maria, portanto tenho uma belíssima recordação da Robinson, da cidade, da minha escola da Serra, dos professores, mesmo depois, durante a altura em que o meu pai esteve doente, a fase mais dura da doença, foi um tumor, estive em casa dos meus avós 3 meses nos Fortigos, na escola dos Fortigos, enfim, aqui ainda não havia o CAO, não havia tratamentos, foi há muitos anos, infelizmente ele não teve hipóteses. E então vivi 2 meses nos Fortigos lá e estive a estudar na escola dos Fortigos, o primeiro período, chamemos-lhe assim, e depois quando regressei a Porto Alegre após o falecimento do meu pai, eu estava já mais perto de ir ali para a zona do magistério, para aquela escola, mas a minha mãe não me quis me tirar daqui e fiz a escola até à 4ª classe na Serra, porque era a minha escola, eram os meus amigos, era o meu ciclo. Claro. E não me quis desintegrar, sabemos assim, mandar-me para o outro lado e fiquei sempre aqui na escola da Serra, que era o meu habitat natural. E perder o pai com essa idade dói? Dói. Eu não quero, não há desprimor nenhum naquilo que eu vou dizer, mas eu senti muito mais a morte da minha mãe. Porque tive muito mais consciência do que ela foi para mim, da cumplicidade que tivemos, foram anos de cumplicidade muito grandes, que éramos muito amigos, era de uma intimidade total. Aliás, as minhas namoradas tinham problemas com a minha mãe, porque eu tinha uma relação tão próxima com a minha mãe, era difícil às namoradas às vezes entrar na nossa teia. Mas era uma mulher fantástica, é evidente que a perda do pai mexeu completamente com a minha vida, toda ela se modificou, portanto a saída da quinta, a criação de outras perspectivas, criei outros amigos tão bons como aqueles que tive na infância, que ainda hoje são os meus amigos, criámos ali uma nova geração de amigos na zona da Sé, que ainda hoje temos uma relação de amizade muito grande, portanto as coisas perduram como deve ser, felizmente. Mas o peso do falecimento do ente querido foi muito mais sentido com a morte da minha mãe, que foi há pouco tempo, fez em abril 3 anos, mas que dói muito, doeu-me muito. E senti pela primeira vez, porque o meu pai tinha 8 anos, pois. O sentimento é diferente. E depois, a posteriori, analisar esse sentimento, depois há toda a alteração que provocou, o sofrimento que a minha mãe teve, pensar nisso. Os tempos eram outros, não havia segurança social, não havia seguros, não havia garantias, não havia reformas,
Portanto, as coisas foram muito diferentes. Passaram-se muitas dificuldades. Sim, algumas. Felizmente a estrutura familiar era boa e a família da minha mãe tinha algum poder económico, algum, que nos foi ajudando, e a casa era uma boa casa. Sim. Permitiu que a minha mãe tivesse, portanto, alugasse alguns quartos a hóspedes. Tínhamos lá estudantes do magistério, que era mesmo ali ao lado. Portanto, sempre nos garantiu uma boa forma de estar na vida, e garantiu aos meus irmãos também uma boa educação, e a mim também, felizmente. Então, e que brincadeiras é que vocês tinham quando eram gaiatos, Altino? Bom, tirando aquelas mais coisas que a gente não conta, não, estou a brincar. A brincadeira era naquela altura, a atividade do campo. A gente fazia, era os tanques, era o Berlim, aquelas coisas que ainda hoje me dá gosto de falar, porque sentamos. Eu tenho 3 filhos. A mais velha tem 16 anos, o António fez agora 15 e a mais pequena vai fazer 11 no dia 4. E felizmente, eles também nasceram todos numa propriedade no campo, nos furtivos. Eu herdei da minha mãe uma propriedade nos furtivos, e aliás, ainda antes da minha mãe falecer, eu tinha pedido um monte para ir para lá morar, e foram lá que eles nasceram. E sempre nasceram com burros e com galinhas e com ovelhas e com todos esses animais à volta. Portanto, também mantiveram muito este gosto pelo campo, pela não dedicação exclusiva ao ecrã. Não são, portanto, gostam do computador e da televisão, mas não perderam aquele The Wild One, o selvagem cá em nós. Então não se espantam muito quando o pai começa a contar as suas brincadeiras quando era miúdo, não é? Não, e gostam, e ao princípio diziam, mas o que é que vocês estão a fazer em casa a esta hora? Isto agora nas horas de computador e na televisão, rua. E eles às vezes diziam, pai, mas agora... Mas ao passado de 30 segundos já estarem fora, já não pensavam em estar dentro de casa. E já tem que ser eu a chamá-los para virem para dentro de casa, porque o gosto é estarem na rua e a desfrutar do espaço. Porque não há nada melhor do que isto. E infelizmente hoje em dia perde-se muito desta necessidade de fluir e contactar com a natureza, porque estamos cada vez mais fechados nos nossos blocos. E os blocos vão-nos tirando sensibilidade. Porque a sensibilidade é um elemento de se adquirir, é impossível. O Camus... O Albert Camus, um escritor, tinha uma frase que era: não se pode criar experiência, tem que se passar por ela. Portanto, há momentos na vida que, se nós não passamos por eles, perdemos. E já é impossível. Nós não somos jovens aos 50 anos. Por mais que inventem teorias, sim, há uma fase. Há uma fase onde a gente tem uma irreverência natural, há uma fase onde somos genuinamente ingênuos, genuinamente perdidos de amor, genuinamente asneirosos a fazer parvoíces. Portanto, há uma genuinidade, há uma autenticidade que se perde. Com a idade começamos a raciocinar, começamos a ponderar, isso é horrível. Portanto, é horrível, quer dizer, é horrível para quem perdeu a primeira fase. Porque quem passou por ela num processo perfeitamente lógico de existência, chega a uma idade e diz assim, estou satisfeito comigo próprio e a vida tem-me dado, muito embora levamos alguns pontapés, mas a vida não tem sido madrasta para mim. Portanto, há um crescimento, há uma lógica de crescimento, e também passa por isso, para usufruir do campo, para usufruir do joelho. Eu sempre digo, não há criança feliz se não há um joelho rasgado ou um queixo partido. Porque tem que se cair, tem que se rasgar o joelho, tem que se torcer um pé, tem que se zangar com um amigo, tem que haver uns muros, tem que haver uma coisa qualquer, tem que haver tudo isso. Uns chás de cabelos, umas brigas, tantas que a gente fazia naquela altura, quase jogar o botão, uma zanga, e depois íamos para casa e dizia, zanguei, dizia a minha mãe, deixa, daqui a bocado estás a ver dele. E é verdade, isto é assim, mas temos que passar por esse tipo de fases. É verdade. E eles felizmente também desfrutaram disso e sinto-os completos nesse aspecto, porque gostam e partilham, e a minha Beatriz, a mais pequena, agora tem lá um cão novo no monte e anda assim, pai, como é que está o Mancha? E olha lá, pai, tem atrás o Mancha para aqui, né? Portanto, gostam sempre dos animais e as ovelhas, andam sempre com esta preocupação, gostam daquelas coisas, ali andam, e ainda lá fizemos azeite. Colhemos lá no monte azeitonas, fizemos lá azeite. Fomos moer fora, mas das nossas azeitonas. Foi um processo muito bonito.